Shalom Brahá, Baruch Hashem, estamos de volta, graças a Deus, para mais um estudo. Desta vez vamos estar meditando a respeito da Parashá Noah. Somos gratos a Deus, Parashá Bereshit. Nós falamos a respeito da nossa fé incólume, da nossa fé inabalável, dessa fé que persiste, dessa solidão que temos que ter para viver uma vida com o Eterno. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu faço convite a você assistir. E nesta hora, nessa proposta que nós trazemos de estar estudando as Parashot, né? Como eu já falei no último vídeo, é um desejo do nosso coração estar estudando as Parashot agora, pesquisando, relendo, né? É lógico, ouvindo outras pessoas também, e assim, extraindo das Parashot alguma coisa que venha ter relevância para a nossa vida, que possa trazer alento, trazer reflexão, trazer direção, aumentar nossa emuná, nossa fé. Baruch Hashem. E vamos dar início então à nossa Parashá Noah, fazendo a leitura do texto aqui. Eu tenho ele aqui transliterado, eu vou ler para ficar mais elevado, né? Ele Toldot Noah ish tzadik tamin haya betorat tav et ha-Elohim hitalech Noah. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E Noé andava com Deus. Então, Noé, ele dentro daquilo que nós já falamos, né, da Parashá Bereshit, é aquele tipo de pessoa, né, como nós falamos, que existia pessoas que queriam Deus e outras não. Então, Noé, na sua geração, é aquela pessoa descrita que eu falei no último vídeo, que queria Deus, né? Queria Deus. Estava querendo ser fiel ao Eterno, né? Por quê? Porque na sua geração, como nós lemos lá no capítulo 6, né? No capítulo 6, a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Tá? Como diz os sábios, essa palavra Hamas não se refere apenas à violência física, né? Mas também corrupção moral, sexual e espiritual. Vamos comentar. O Urash, ele comenta que o decreto do dilúvio foi selado principalmente por causa do roubo generalizado, um reflexo do egoísmo humano. Tá? O Midrash no Bereshit Rabbah 31:5 ensina que quando os homens se corrompem a tal ponto que o mal se torna normal, a Shekhinah, a presença de Deus, a presença divina, se retira e o caos domina a terra. Irmãos, mera semelhança não é uma coincidência para o que nós estamos vivendo no nosso país, no mundo de uma forma geral, né? Nós temos visto aí, a gente sabe que os ataques que têm ocorrido, né, com o nosso povo, né, ocorre com o povo de Israel, fisicamente, né, as batalhas que estão sendo travadas nas suas fronteiras e o que tem acontecido no mundo inteiro dessa violência, né, generalizada que tem acontecido não só no nosso estado, né, onde eu vivo, que é o Rio de Janeiro, né, onde minha cidade fica próxima à capital. Então, a gente vive isso bem de pertinho, essas situações cotidianas da corrupção do gênero humano. Então, isso não é algo
anormal dentro das Escrituras, porque já aconteceu uma vez e tem acontecido novamente, né? Então, a gente tem que ser como o próprio Noé foi, né? Como o próprio Noé, diante dessa geração, ele era um homem justo dentro dela. Era uma pessoa que não cedeu aos apelos da geração dele, né? Como a nossa que nós temos vivido hoje. Por isso que dá para você servir a Deus. Existe a possibilidade de servir a Deus na nossa geração. Isso é um apelo, um insight para que a gente possa, dentro da nossa própria geração, viver a Torá Kedushá. É o desafio do judaísmo messiânico, né? Porque outrora, a maioria de nós, não tínhamos essa consciência, né? O que está lá em Efésios, né? Estávamos sem Deus no mundo, não tínhamos nem aliança, nem promessa, né? Mas hoje nós temos tudo isso, Baruch Hashem, dentro dessa nossa geração. Nós conseguimos ser alcançados dentro da nossa geração. Isso é um abrahá muito grande, é um abrahá que a gente tem que estar sempre com aquele espírito de gratidão ao Eterno por ter nos alcançado. E poder hoje viver a palavra do Eterno. Né? Hoje eu estava cortando o cabelo e eu ouvi, né, conversando com algumas pessoas, negócio da Bíblia, né, falando sobre a respeito da violência, né, sobre o que tem acontecido no nosso estado, e eu aproveitei para forçar a fé deles, né? Eles têm uma religião diferente da minha, mas que andam com a Bíblia na mão, né? Eu falei, pode estar no hebraico, pode estar no português, mas é a Bíblia, está na sua mão, está na minha mão. Eu até brinquei com eles, a escola dominical veio até a gente, porque nós falamos a respeito dessa geração, do que a gente tem visto hoje em dia, e eu falei que a gente tem que se apegar à Torá, que é a árvore da vida, né, para aqueles que encontram. Temos que nos apegar a isso, e de tal forma de não largar, né? Porque se Noé, ele, como diz lá em Hebreus, alcançou testemunho, né, diante do Eterno, e essa nuvem de testemunha de Noé, ainda fala até os dias de hoje. Nós estamos estudando a Parashat Noah, que leva o nome dele. Isso é uma nuvem de testemunha, isso é um testemunho para nós. Então, dentro dessa perspectiva, né, dessa geração que Noah viveu, né, vou só ler aqui o que está no Talmud Sanhedrin 108a, que destaca que Noah mantinha pureza moral e espiritual, mesmo quando todos à sua volta se entregavam à corrupção. Isso demonstra o poder da emuná, da fé e da bitahum, da confiança em Deus, de um indivíduo que caminha com o Eterno mesmo sozinho. É justamente aquela... Vamos voltar a bater naquela tecla que nós falamos no show passado, sobre essa solidão que o homem que serve a Deus tem. Tem que existir, né? Essa caminhada solitária. Isso existe, irmãos. Não tem como a gente andar na multidão. O homem que serve a Deus verdadeiramente, ele não anda no meio da multidão. Ele não é um homem de multidão. Ele não é um homem... Ele é um homem provinciano, é um homem que está ali, né, dentro de si, praticamente, né? Isso aí já é um assunto da próxima Parashá. Então, dentro dessa perspectiva da Parashat Noah, nós vamos ler agora a carta aos Hebreus, tá? Carta aos Hebreus.
Deixa eu abrir aqui. Carta aos Hebreus, né? Doze, versículo 1 em diante. Isso aí nós falamos aqui que Noa, ele alcançou testemunho, né? Então vou ler o 11 para que a gente possa entrar no capítulo 12, tá? A gente poder trabalhar isso aí. Note que o autor ele vai trabalhando todos os Bereshit, né? Então diz o versículo 7, pela fé, Noa, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e, sendo temente a Deus, construiu a arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Assim ele condenou o mundo, se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Tá? Então, esse é o testemunho de Noa. Então, nós estudamos a Parashat Noa. Nós temos esse testemunho escrito. Todo ano nós voltamos a Parashat Noa e temos esse testemunho para nós. Então, ele já entra agora no capítulo 12, dizendo o quê? Portanto, também nós, visto que temos rodear-nos tão grandes nuvem de testemunhas, então ele está falando nós, né? Paulo falando aqui, eu creio que é Paulo falando, né? Eu sou um daqueles que acredita que Hebreu foi escrito por Paulo, né? É uma coisa pessoal minha, cada um crê, né? Pode dar o seu parecer. Portanto, ele fala, nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, né, dos capítulo 11, do capítulo 11, o que ele fala? Livremo-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, aqui o escritor aos Hebreus, né, ele está falando a respeito de peso e de pecado que tão firmemente se apega a nós, né? Porque nessa caminhada, no nosso dia a dia, essas clipotes vai, né, se formando na nossa vida e a corrida, né, a missão de vida que foi me proposta a mim, que é servir ao Eterno, porque Noa, na sua geração, ó, no capítulo 11, essa testemunha está lá. No capítulo 11, conseguiu, no meio da geração dele, se manter puro, se manter tzadik, né? Isso está lá testemunhando para nós. E ele fala para a gente correr com perseverança, sem desistir, a carreira, a missão, a tafkid, a missão que o Eterno te deu. Sua missão, cuidar da sua família. Se você já tem, se você não tem, está buscando, o Eterno vai te direcionar, vai porque é proposta dele. Né? Corra com perseverança, com o Eterno. Mas a condição para você correr é o quê? Olhando firmemente para o autor e consumador da sua emuná. Yeshua, ao qual, em troca da alegria que lhe estava proposta,
suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está assentado à direita do trono de Deus. Olha só que maravilha, né? Yeshua, ele trocou toda aquela vida de alegria, né? de grandeza que lhe estava proposta. Ele troca isso para quê, queridos? Para se submeter ao sofrimento e assim consumar a minha fé e a sua fé, e a sua emuná. Ele é o autor. Ele escreveu isso, essa história. Ele assina embaixo, é o consumador, é o executor das coisas. Tá? É ele, no madeiro, ele conquistou, ele chegou até o final, abriu o caminho. Sabe aquele soldado que vai na frente, abrindo o caminho? É ele. Foi ele que foi, venceu tudo. Venceu tudo para você ir atrás, correndo. Ele foi na frente. Sabe, nessa geração que nós estamos, que Noa presenciou, viu tudo, Yeshua, nessa geração nossa, ele já foi na frente. Ele já... A minha história de vida, por isso que eu falo, não são todos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se você está firme hoje, conhece o Eterno, tem desejo de buscar a Deus, ainda continua, saiba, isso não é mérito teu nem meu. Isso é mérito de Yeshua. Yeshua que preparou esse caminho para me chegar até aqui. Se eu cheguei aqui, se eu encontrei a sinagoga onde eu pertenço, se eu conheço as pessoas que eu conheço, se eu trabalho aonde eu estou trabalhando, se eu tenho a família que eu tenho, tudo isso porque Yeshua, ele foi na frente preparando o caminho para que eu chegasse. Por isso que a gente tem que se livrar, ó, se livra de todo o peso, de toda a incredulidade, de toda, sabe, as tradições dos homens, que vai criando peso. Yeshua falou, ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve, meu fardo é leve e é suave, e alcançará descanso para a vossa alma. Baruch Hashem, ele, toda a tradição dos homens, joga para trás, se livra, porque senão você vai cair no pecado. E o pecado que sempre está aqui, ó, que se apega a nós, se apega, vai se apegando, tipo uma cola, um imã. Mas a gente tem que olhar para frente, que isso a gente vai se livrando disso. Livra de tudo, porque se Noa conseguiu, nós vamos conseguir, Baruch Hashem, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Yeshua. Por quê? Por quê, queridos? Ele diz, portanto, olha só, pensem naqueles que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Porque se Noa suportou aquela geração, suportou o Hamas, a violência, a promiscuidade, ele viveu tudo isso até dentro da sua própria família. Ele viveu episódios assim. Ele viu dentro da sua própria parentela, dentro do teu próprio descendente, esse tipo de comportamento daquela geração.
Ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Sabe aquele primeira pessoa que passou por tudo, como o próprio Yeshua passou por tudo, para que a gente não se canse nem desanime. Se você está cansado, porque na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Porque na luta contra o pecado, contra a sua má inclinação, a gente ainda não resistiu até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhe é dirigida como a filhos. Como diz, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama, castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho que o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual participantes estão, vocês são bastardos e não filhos. Vou repetir o versículo 8. Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Então ele está falando, porque Deus lá corrigiu a todos eles, porque Deus os amava, Deus fez alianças. Queridos, quando nós olhamos para a nação de Israel, especificamente a tribo do sul, Judá, você vai ver o tratamento que Deus deu a eles, Deus usando sua misericórdia, né? Deus falando que ia trazer o juízo, se a pessoa se entregasse, a sua vida seria como despojo, né? O Antíope salva o Emiá, o Jeremias da cisterna, e Deus, ele manda o profeta escrever a respeito dele, manda avisar ele, para ele não ter medo, porque ele foi fiel ao Eterno. Né? O eunuco foi fiel ao Eterno. Estou falando de pessoas anônimas, que poucas pessoas citam na Bíblia. Né? De anônimos, que o Eterno não esquece. Nós temos testemunhas aqui na carta aos Hebreus, capítulo 11, que são pessoas famosas. Outras a gente não conhecia, né? A gente não conhece. E esse eunuco que, por salvar a vida, por interceder por Emiá diante do rei, tirou ele da cisterna e ele sobrevive. E Deus fala que essas pessoas, que esse homem não morreria porque foi fiel ao Eterno. Os recabitas, no mesmo livro de Jeremias, da família de Recabe, que o Emiá oferece vinho, eles não bebiam, porque foi ordem do pai dele, do descendente dele, que não bebia vinho, ia viver em tenda, mas por conta do cerco de Nabucodonosor, eles foram fazer suas tendas dentro de Jerusalém. E ele fala que das descendências dele, não deixaria de existir homem para que servisse ao Eterno. E Deus faz uma acusação, eles são fiéis ao seu descendente físico. E vocês não são fiel a mim? Não atenta para a minha correção? Não escuta a minha correção? Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói Jerusalém, fica os remanescentes. Ismael, um homem que vivia juntamente com os amonitas, mata o governador de Judá, e o povo pede um sinal a Jeremias, porque eles queriam ir para o Egito. Jeremias falou, fiquem na terra, o Eterno mandou ficar, lavrem a terra, dê continuidade a esse remanescente. Eles não deram ouvido, foram para o Egito. Lá no Egito, irmãos,
Eles falaram, negaram a palavra do Eterno, negaram. O Eterno foi para o Egito com ele pela palavra do profeta Jeremias. E falou, vocês estão se escondendo aí, mas eu encontro vocês aqui. O mal vai chegar aqui também. Eu mandei vocês ficarem lá. Mas não aceitaram a correção do Eterno. E hoje Deus é imutável. Eu falei para uma pessoa também. Deus é imutável, Deus não muda. Nele não há sombra de variação. O que ele fez no passado, ele continua fazendo hoje. Como nós lemos aqui. Temos que aceitar a correção do Eterno. Além disso, versículo 9, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós o respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Baruch Hashem. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor que lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua Kedushá, da sua santidade, irmãos. Então, queridos, essa geração é essa geração de Noa, geração corrompida. Eu gosto muito também, eu estudando a respeito disso, o que o Baal Shem Tov e a Hassidut interpreta a arca, a Teva, como a palavra de Deus. Eu gostei muito porque o comentário deles é o seguinte, que nós devemos nos refugiar na palavra de Deus, na Torá Kedushá. Nós devemos nos refugiarmos, nos escondermos dessa geração na palavra de Deus. O testemunho de Yeshua, os mandamentos do Eterno, é isso que vai nos proteger dessa geração. Que o Eterno, ele nos conceda a força necessária, a brahá necessária, para que a gente possa, no meio dessa geração corrompida, como diz as Escrituras, brilhar como astro no mundo, ser luz para essa geração, ser luz, nos refugiarmos na palavra, ser uma pessoa solitária de fé, andar com Deus, firme. Mas com relação a essa geração, nós devemos brilhar no mundo. O que vale a lâmpada se estiver no lugar inapropriado? Não vai surtir efeito. Nós devemos ajudar uns aos outros em amor, estimularmos uns aos outros em amor, consolar as pessoas com as consolações que nós temos recebido do Eterno. Mas para isso, querido, nós temos que seguir esses conselhos. Deixar para trás todo o peso, pecado, se apegam a nós, olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Yeshua. Não é o Rebbe, não é o Rabino X, Y, Z, não é. É Yeshua. Devemos olhar para ele. Ele foi na frente. Ele abriu o caminho. Saiba, qualquer sofrimento que vocês estejam passando, tenha certeza, Yeshua já venceu por mim e por você. Ele já passou por mim e por você. As correções vêm, Baruch Hashem, mas no final o Eterno vai nos exaltar para a glória de Deus, porque Yeshua está sentado à destra de Deus exaltado. Baruch Hashem. Que Deus vos abençoe ricamente em nome de Yeshua. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Vamos dar continuidade a essa série de estudos das Parashot.
E eu tenho certeza que o Eterno está nos abençoando, para a glória de Deus. Amém? Vamos fazer uma tefilá, vamos orar, Pai, em nome de Yeshua. Somos gratos a Ti, Eterno, por estar nos abençoando com a Tua mão poderosa, com a Tua palavra libertadora, Eterno. Continue nos abençoando, libertando-nos. Possamos fazer veredas retas para Ti, Eterno, para o nosso Deus. Levantar nossos joelhos cansados, Eterno. E se levantar. Ter ânimo, ter força da parte do Senhor para viver aqui do chá. Ser participante da Tua chá. Em nome de Yeshua, abençoe nossos irmãos e nos traz shalom, paz, força para a glória de Deus. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.